Olá, meus lindos, muito bom dia. Hoje a nossa reflexão é no Salmo 7:9 e eu escolhi o último verso, que é o verso 13, para nossa reflexão, que diz assim: Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Queridos, quando nós lemos o Salmo 79, nós percebemos algumas coisas aqui. Primeiro, o Salmo só contém pedido de socorro e pedido de vingança. É uma oração pedindo para que Deus socorra e para que Deus vingue. O pano de fundo dessa situação é o seguinte: é que, primeiro, a gente entende que esse salmo foi composto pelos filhos de Asaf. Então, é bem provável que seja ali na época em que Nabucodonosor invade, a época posterior a Salomão, enfim. Mas não vamos entrar nesse mérito porque não é o nosso foco aqui. Mas é dos filhos de Asaf. Então o que está acontecendo aqui é que uma nação inimiga, que eles chamam de gentios, invadiu Israel, matou muita gente e deixou com que muitas famílias fossem viver o luto. E uma das perguntas que eles fazem aqui no Salmo é: o que que eles vão pensar do nosso Deus? O que eles vão pensar de nós? Enfim, esse é o pano de fundo. Houve uma guerra, o povo de Deus foi vencido, e não só isso, houve um massacre. E eles estão pedindo vingança, estão pedindo socorro por essa situação. E o que me deixou interessado nesse salmo aqui, e é por isso que eu li o último verso, é que não tem uma resposta profética de Deus. Porque vocês que estão aqui acompanhando comigo a reflexão e devocional no livro de Salmos, a gente percebe que o Salmo também tem um teor profético. Então, ao mesmo tempo que o salmista está cantando, está compondo, está orando, ele também recebe de Deus nos seus próprios lábios a profecia. Então ele recebe a resposta da própria súplica, da própria oração que ele está fazendo. Nesse caso aqui, o Salmo encerra sem uma resposta. Inclusive, o Salmo encerra sem um cântico. O Salmo encerra com a promessa de que eles cantariam se o Senhor vingasse. Então, o que eu tiro disso aqui para a gente encerrar essa reflexão de hoje? É que às vezes muitas das nossas orações não serão respondidas. Por dois motivos apenas. Por pelo menos dois motivos, na verdade. O primeiro deles é que aquilo que nós estamos vivendo é consequência do nosso pecado. Então, Deus não vai responder um pedido de socorro se aquilo que você está vivendo, Ele permitiu por causa da sua decisão, por causa do pecado que você fez. Então, Deus não responde súplica, Deus não responde oração de quem vive em pecado. E segundo, Deus às vezes vai ficar em silêncio. Deus às vezes não vai vingar. Deus às vezes não vai mostrar para os seus inimigos que Ele é Deus na sua vida. Nem que seja por um tempo, mas Ele não vai. Por motivos que às vezes nós mesmos não vamos ter resposta. Que nós mesmos não vamos saber o porquê. Simples assim. Primeiro, Deus não responde súplica de quem vive em pecado e está convivendo a consequência do seu próprio pecado. Segundo, Ele é Deus
e ele responde se ele quiser, da forma que quer e como quer. Essas são as duas coisas que eu tenho para falar para vocês hoje. Então, quando nós precisamos orar, quando nós decidimos orar, nós temos que ter em mente isso. Ele vai ouvir, mas responder vai depender se eu estou em pecado e eu estou vivendo a consequência dos meus erros, portanto ele não vai entrar com solução. E segundo, vai depender se ele quer, porque há uma vontade soberana de Deus. Mas o meu desejo é que Deus responda a sua oração e te faça viver um tempo de bênçãos e de vitórias e de prosperidade. Deus te abençoe. Eu te amo em Jesus Cristo.